Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil lamentou mais uma vez a tragédia que assola o Rio Grande do Sul e conclamou durante a abertura da sessão extraordinária do Conselho Pleno 1 minuto de silêncio pela população gaúcha. Nesse momento, com muita emoção, eu conclamo a todos que nós fizéssemos 1 minuto de silêncio em respeito a todas as vítimas que foram atingidas por esta tragédia. Convido também o presidente de sempre, Cláudio Lamáquia, e presidente Leonardo Lamáquia, para que nós todos unidos possamos ser, e com o brado mais forte da sociedade civil brasileira, nós possamos nesse momento nos declararmos que somos todos Rio Grande do Sul. Não se sabe quanto tempo levará para recompormos tudo isso, mas o que importa é que demos demonstrações claras de que estaremos juntos sempre. Estaremos juntos esperando a chuva passar, o frio cessar, as águas baixarem para retomar a vida normal, custe o que custar. Após toda e qualquer tragédia, uma hora o sol há de chegar. A partir de solicitação trazida pelo presidente Leonardo, criamos um Pix para arrecadar recursos que serão usados especificamente para amparar colegas advogados e advogados afetados pela tragédia. Estamos conduzindo em conjunto, a Seccional e o Conselho Federal, uma campanha para instar todos os integrantes do sistema OAB e nossos aliados a contribuírem. As famílias gaúchas sofreram danos e prejuízos incalculáveis. E sabe-se lá quando poderemos calcular, presidente Leonardo Lamáquia. Afinal de contas, estamos falando aqui de vidas, sentimentos e sonhos, meu vice-presidente Leonardo Sica, que foram destruídos. Eu quero destacar esse plenário a rápida e eficaz ação do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamáquia, e dos demais integrantes daquela seccional. Desde o início dos alagamentos, a OAB do Rio Grande do Sul e a Caixa de Assistência dos Advogados daquele estado, bem presidida por Pedro Alfonsin, se organizaram para recolher as doações e prestar apoio humanitário às vítimas em diversas cidades afetadas. Ou seja, a Ordem dos Advogados do Brasil, maior entidade civil do país, não pensou duas vezes antes de sair em socorro e em defesa das cidadãs e dos cidadãos. Emocionado, o presidente da Seccional Gaúcha também discursou e trouxe relatos sobre a situação do Estado. Eu ocupo essa tribuna com 3 sentimentos: gratidão, orgulho e tristeza. Foram 12 horas, praticamente, de viagem para estarmos aqui em Brasília. Mas nós não poderíamos não estar aqui hoje para agradecer todas as senhoras e todos os senhores. Agradeço ao presidente Alberto Simonetti e ao Beto, ao presidente e ao ser humano. O Conselho Federal, sob a sua liderança, dá uma demonstração a este país de que respeita o federalismo. É princípio do federalismo a solidariedade. E Vossa Excelência está não só dando uma demonstração para dentro do sistema, presidente, mas para o Brasil, de como a OAB trata os seus, de como o sistema OAB trata as suas afiliadas. Ao receber o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, durante a sessão do Conselho Pleno, o presidente da OAB Nacional reiterou a importância da aprovação do texto da PEC para assegurar à advocacia o direito de realizar sustentação oral nos tribunais brasileiros, especialmente no Supremo Tribunal Federal.
Beto Simonetti ressaltou ainda que a pauta é de fundamental relevância para a democracia e para a cidadania. Fala aqui sobre a ampla defesa e o contraditório. Garantias constitucionais que têm sido deturpadas pela atuação de alguns magistrados e, lamentavelmente, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que tolhem o direito da advocacia à sustentação oral. É por esse motivo que elaboramos e aprovamos aqui neste plenário uma proposta de emenda à Constituição que assegura o direito à sustentação oral nos tribunais, especialmente no Supremo Tribunal Federal, inclusive nos julgamentos dos recursos. Sabemos que essa garantia já está estabelecida em lei. Infelizmente, no entanto, alguns agentes insistem em passar por cima da legislação. Uma emenda, portanto, deve colocar fim a essas ilegalidades. E antes de chegar a este ponto, prezadíssimo senador e colega Rodrigo Pacheco, a OAB tentou todas as formas de diálogo com o Judiciário, sobretudo com o Supremo Tribunal Federal, para que nos fosse garantido o direito à sustentação oral e que esse direito fosse plenamente respeitado. Infelizmente, o diálogo se mostrou insuficiente para alcançar uma solução nessa demanda específica. Por isso, optamos pela via legislativa, em busca de uma emenda constitucional que deixe essa nossa prerrogativa cravada no texto da própria Constituição. A PEC buscará modificar o artigo 133 da Constituição, garantindo explicitamente a obrigatoriedade da sustentação oral por advogados em todas as fases decisivas do processo judicial, sob pena de nulidade das suas decisões, como bem definiu este Conselho. A Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, que tão bem conhece as dificuldades e agruras do dia a dia da advocacia, solicitamos celeridade para a tramitação da PEC, com a designação de um relator e sua inclusão na pauta de votação do Senado. O direito à sustentação oral representa a voz da cidadania e da advocacia e da democracia plena nos tribunais brasileiros. Contamos com seu apoio para fortalecer essa prerrogativa essencial da advocacia. Uma prerrogativa que serve, na verdade, para proteger o cidadão, que precisa ser bem representado e se fazer ouvir por meio de seus advogados e advogadas. A advocacia brasileira confia plenamente no Poder Legislativo Nacional, que historicamente atende às demandas da classe com celeridade e eficácia. O que eu quero assumir como compromisso com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é que, independente qual seja o instrumento, e me parece que a proposta de emenda à Constituição vem em bom termo, vem bem redigida, mas ela é uma alteração constitucional que demanda 49 votos no Senado, demanda a maioria de 3/5 também na Câmara dos Deputados, demanda 2 turnos de votação. Além dessa discussão sobre o encaminhamento da proposta de emenda à Constituição, o que eu queria assumir como compromisso é, no alto da cadeira de presidente do Senado e do Congresso Nacional, vindo da advocacia, com compromisso com a profissão do advogado, que não é um compromisso corporativo, mas um compromisso de compreensão social e democrático da importância do advogado para o Brasil, de buscar encabeçar, juntamente com a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, um encaminhamento de solução. Me parece que é muito evidente que, de uma forma ou de outra, com PEC ou sem PEC, nós precisamos ter garantido o direito da sustentação oral nos tribunais quando se tratar de questões de mérito. Não se pretende, imagina, sustentação oral embaixo de declaração. Não necessariamente embaixo de declaração que se vai estabelecer algum tipo de omissão, salvo se tiver também efeito infringente nos embargos de declaração. Mas eu acho que esse direito à sustentação oral, eu acho que será algo que constituirá uma evolução não só de conquista da pauta da advocacia, mas uma evolução da própria justiça. A sessão do Conselho Pleno também definiu os nomes da lista sêxtupla constitucional para o Tribunal Federal Regional da 2ª Região, que tem jurisdição sobre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Assunto, inclusive, que foi destaque no site da OAB Nacional.
A vaga para a qual os indicados concorrerem é em razão da aposentadoria do desembargador Paulo Espírito Santo. Os escolhidos são Bruno Barata, Luiz Henrique Alóquio, Sheila Maiara Lustosa, Alexandre Nogueira, Cláudia Correia e Rafael Alves. Ao longo das arguições, os candidatos responderam a respeito de temas como a importância da renovação da composição dos tribunais por meio do 5º Constitucional, segurança jurídica, inteligência artificial, prerrogativas às advogadas gestantes, lactantes e adotantes, paridade de armas e criminalização das prerrogativas da advocacia, além do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ e da Lei 14.365 de 2022. Esses e outros detalhes do Conselho Pleno você acompanha lá no nosso site, em oab.org.br. Acesse e saiba mais. Aconteceu em Campinas, São Paulo, a 9ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, que discutiu a criação de diversos mecanismos concretos para a manutenção e efetivação dos direitos, a importância do respeito às diferenças e a tolerância como formas de garantir a paz, minimizar conflitos e eliminar as violências sociais. Eis aí, escondido na clandestinidade perversa das desigualdades, gritos preconceituosos que desafiam e desafinam a sinfonia da vida. São os sons e as vozes que agridem, que torturam, que aplicam todo tipo de flagelo, matando todo dia um de nós ou um dos nossos. São eles que menosprezam, que desdenham os direitos humanos, deturpam a sua essência a fim de alienar e confundir aqueles que não podem e não devem prescindir da sua defesa. Essa breve mística que introduz o meu discurso, ela demarca hoje o início da 9ª Conferência Internacional dos Direitos Humanos, cujo a centralidade e o tema é democracia, pluralidades e o princípio do não retrocesso. Pois é, o princípio do não retrocesso. Quis a história que essa conferência acontecesse aqui, na cidade de Campinas, cidade que, segundo consta na nossa história, foi a última do Ocidente a abolir o sistema escravocrata. Pois é, sim, esse sistema que sustentou e ainda sustenta a economia do Brasil, já que os processos de escravidão moderna se reproduzem e continuam Brasil afora. Através da minha voz aqui nesse palco, também falam as vozes de quem nos possibilitou chegar até aqui. É a voz daqueles que foram enforcados por serem feiticeiros. É a voz dos que não suportaram a travessia e sucumbiram nos tumbeiros, nos navios negreiros. É a voz dos povos das florestas, é a voz das comunidades indígenas perseguidas, vilipendiadas, é a voz daqueles que são assassinados por ousarem expressar a sua identidade, a identidade com a qual se identificam. É a voz de defensores e defensoras de direitos humanos emboscados, assassinados por trabalharem, por defenderem um ideal. Enfim, é a voz de tanta gente que ficou por esses séculos vítimas da brutalidade, da inclemência do sistema. Mas não se enganem, essa também é a voz da resistência. Essa é a voz da resiliência. Essa é a voz que determina a nossa continuidade. Essa é a voz que fala aqui. Não é apenas a minha voz. Não é uma conferência só para a advocacia. Essa é uma conferência para o povo, para a sociedade, para as pessoas, para os grupos que são tratados como minorias nesse Brasil, que são tratados como minoria nessa sociedade. E eu fiz questão de iniciar esse discurso demarcando esse lugar para, sobretudo, honrar o nosso ponto de partida, mas dizer que nós não nos encerramos nele. Esse é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Não há como proteger
os direitos humanos se não tivermos uma advocacia capacitada para tanto. Nós vemos cidadãos nas prisões por mais tempo do que o devido, vemos mães vítimas de violência doméstica desassistidas, juridicamente, com pensões alimentícias a não receber e também aqueles que não recebem as suas pensões previdenciárias. Tudo isso pela falta, muitas vezes, de uma defesa técnica, de uma assistência jurídica de qualidade, fruto desse estelionato educacional. Não há como se falar em implementação de direitos humanos sem uma advocacia qualificada para defender esses direitos. A implementação de direitos humanos se dá através do devido acesso à justiça, mediante uma advocacia que tenha suas prerrogativas respeitadas e seja dignamente remunerada e que possa, assim, representar o direito de toda a sociedade, de toda, e não apenas de uma parcela delas, privilegiada, que acaba, assim, sendo assistida por esses advogados com mais qualidade. Se em 1990 nós tínhamos 200 cursos de direito no nosso país, 200 mil advogados e advogadas, hoje temos 2.000 cursos, 1.400.000 advogados. Para combater esse estelionato educacional, a Ordem chegou a criar o exame de ordem, entrou com medidas judiciais para tentar assustar os efeitos dessa criação desenfreada e sem critérios técnicos. Também conseguimos barrar a criação de cursos EAD até que não haja o fechamento de 1/3 dos cursos de direito que são pessimamente avaliados pelo próprio MEC. Eis porque chama atenção esse dado, porque a defesa dos direitos humanos há de se iniciar através de uma qualificada advocacia, através de um qualificado ensino jurídico, porque é dentro das faculdades que é ensinado o direito, especialmente os direitos humanos. A Ordem, ela é pioneira na promoção de políticas que abordam questões de gênero, raça e idade. Implementou a paridade, as cotas raciais, a defesa da jovem advocacia, está empenhada em fortalecer os direitos humanos e as prerrogativas da advocacia, principalmente aquelas advogadas e advogadas de grupos sociais, cujas opressões se entroncam e formam um espiral de violações e exclusões, como capacitismo, etarismo e homotransfobia. Estamos cientes de que somente alcançaremos resultados e vamos dar efetividade à luta pela diversidade se a advocacia tiver total capacidade e prerrogativa de defender todos os aspectos que envolvem a dignidade da pessoa humana. Agora nós vamos para um breve intervalo. Eu te espero na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. A revista Justiça e Cidadania celebra neste mês 25 anos de atuação no cenário jurídico. Além de ser um veículo de informação de alto nível, se consolidou no cenário brasileiro como um elo entre a justiça e os leitores, como ressalta o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. O aniversário da revista Justiça e Cidadania é uma oportunidade para celebrarmos o papel fundamental desse editorial para a advocacia nacional. Isso porque a publicação, além de ser um veículo de altíssimo nível em informação, se consolida no cenário brasileiro como uma verdadeira parceira das funções essenciais da justiça. Um elo entre a teoria e a prática, o debate e a ação. A revista não se limita a reportar fatos e eventos, mas se engaja na construção de um debate jurídico qualificado e essencialmente propositivo. É através da publicação de artigos, entrevistas e reportagens que ela dá voz aos mais diversos segmentos da advocacia, promovendo o intercâmbio de ideias e a busca por soluções inovadoras voltadas à prática jurídica. E como presidente da OAB Nacional, reafirmo o compromisso da Ordem com a revista Justiça e Cidadania. Continuaremos a trabalhar em conjunto para fortalecer ainda mais este importante veículo de comunicação, assegurando que continue a ser um espaço de debate plural, um instrumento de aprimoramento profissional e uma plataforma de mobilização
da advocacia brasileira e de todo o sistema de justiça nacional. Em declaração durante a abertura de mais uma edição do período ordinário de sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, reafirmou que a efetividade dos direitos humanos depende do exercício livre e desimpedido da advocacia e do direito de defesa. A solenidade aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal. A proteção das prerrogativas da advocacia é fundamental para garantir a plenitude da ampla defesa e do contraditório. As prerrogativas da advocacia são atributos inerentes à cidadania. Cidadãos e cidadãs são os destinatários finais dessas garantias profissionais. Sem elas, instaura-se a barbárie sobre a democracia. Protegê-las e valorizá-las, portanto, é tarefa inerente à ordem democrática. Uma das primeiras medidas que adotei logo após assumir a presidência nacional da OAB foi celebrar um acordo de cooperação entre a Ordem e a Corte Internacional de Direitos Humanos, com o objetivo de fortalecer a luta contra as inovações corrosivas para o Estado de Direito. Por exemplo, a luta contra a desinformação massiva por meio da difusão de notícias falsas, cujos danos ameaçam processos eleitorais legítimos e incentivam ações antidemocráticas contra as instituições republicanas. Nosso propósito institucional também inclui a proteção dos grupos historicamente oprimidos, crianças, mulheres, negros, negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiências, população LGBTQIA+, que experienciam violências em razão de suas identidades marcadas pela exclusão. Essas violações se agregam e formam uma espiral de violências a partir do entroncamento de identidades cujo fio condutor é a negação histórica de direitos. O presidente da Ordem aproveitou também a oportunidade para falar do recente precedente estabelecido pela Corte Interamericana na defesa da advocacia. Recentemente, a Corte Interamericana estabeleceu um importante precedente na defesa da advocacia no caso de perseguição do Estado colombiano contra a Corporação Coletiva de Advogados José Alvear Restrepo. E rememora um trecho da manifestação de Vossa Excelência, Dr. Rodrigo Mudrovich, que disse nela, aspas, os advogados são a primeira trincheira de defesa dos direitos humanos. É a eles que, em regra, primeiro recorrem às vítimas que se veem lesadas pelo arbítrio estatal. O caso simboliza um compromisso da Corte com a advocacia latino-americana, no sentido de produzir jurisprudências que reforcem a nossa inviolabilidade profissional no sistema interamericano. Precisamos reverter o quadro lamentável que hoje insere a advocacia no rol das profissões de risco. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, participou virtualmente da primeira Conferência Estadual de Interiorização da Advocacia Sergipana. Na ocasião, ele ressaltou o compromisso da gestão em interiorizar cada vez mais o espaço que é de direito da advocacia. Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui com todos vocês, ainda que virtualmente, para poder testemunhar esse grande evento que trará luz a temas atuais e pautas voltadas ao exercício profissional do interior do Estado. O município de Lagarto será hoje o palco principal do compromisso desta gestão de interiorizar cada vez mais o espaço que é de direito da advocacia. Na verdade, essa é uma bandeira da OAB Nacional e de todas as seccionais, que tem se tornado possível graças à sintonia em fortalecer advogadas e advogados dos grandes rincões do nosso Brasil. A conferência vem para consolidar o projeto de interiorização em Sergipe, que conta, além de outras ações, com a criação de uma nova subseção. Por isso seguimos aqui, atentos e vigilantes ao desenvolvimento e avanço da nossa profissão. Aproveito e peço licença para lembrar de tantas conquistas alcançadas pela seccional sergipana, e todas capitaneadas pelo nosso querido amigo e presidente valoroso Daniel Costa, como, por exemplo, a atuação da seccional na implantação de coworkings, projetos de empreendedorismo na advocacia, regulamentação da advocacia dativa e tantas outras novidades que cada um de vocês sentem na pele e presenciam rotineiramente em cada dia de trabalho. Lembro que ainda neste ano, o mais breve possível, traremos melhores condições e coworkings para as subseções de Tobias Barreto, Itabaianinha e da sede da regional aí em Lagarto. E não há e não pode haver distinção entre advogado da capital e de nenhum outro lugar do país. É preciso deixar claro, de uma vez por todas, que o olhar sensível às reivindicações da advocacia do interior transformou para sempre a relação entre o Conselho Federal,
as seccionais e as subseções. Essa primeira conferência de interiorização da advocacia sergipana, ela vem para consolidar o grande projeto de descentralização das ações da OAB Sergipe aqui no Estado. Atendendo também ao projeto macro, que é aplicado no Conselho Federal, o OAB Sergipe direciona as suas ações para a advocacia, e não sendo mera retórica, com cursos, com eventos esportivos, com eventos culturais, levando de fato a nossa estrutura para o interior do Estado. E essa conferência, ela vem para realizar e discutir as principais dificuldades da advocacia do interior e como poderemos projetar os próximos anos para melhorar a nossa atuação como instituição, mas acima de tudo, para trazer estrutura e melhores condições de trabalho para os nossos colegas que trabalham no interior. Nós recebemos a advocacia do interior de todo o Estado. Aqui em Sergipe nós temos 6 grandes regiões e a adesão foi imensa. Para você ter uma ideia, nós tivemos mais de 400 advogados inscritos, trouxemos palestrantes de renome nacional e também grandes talentos do nosso Estado, e foi um momento assim muito importante da OAB Sergipe pela valorização da advocacia do interior. As conferências têm um objetivo primordial de discutir a advocacia dos anos seguintes, a advocacia das futuras gerações. E nessa nossa conferência, nós discutimos principalmente os efeitos da tecnologia na advocacia do interior, mas de uma forma positiva, porque através da tela do computador, hoje em dia, é possível você advogar uma sustentação oral direto no tribunal, por exemplo, além de ter acesso a clientes em potencial em todo o país. Então isso vem equiparando um pouco, tirando o distanciamento entre a advocacia da capital e do interior. Mas também idealizamos a necessidade de descentralizar as ações da OAB, seja com a implantação de coworkings, escritórios compartilhados, de estrutura para a advocacia do interior, descentralização e regionalização da defesa das prerrogativas e das principais pautas que a OAB normalmente traça, assim como de se manter estruturas na capital para as hipóteses em que os advogados do interior venham atender os seus clientes e aqui tem uma base para resolver os seus problemas. A OAB em Mato Grosso divulgou um novo projeto da Seccional, um podcast com foco na jovem advocacia. O primeiro episódio aborda a importância da capacitação e do apoio aos novos advogados, a publicidade e o marketing digital na advocacia, entre outros temas. Acompanhe. O jovem advogado, explica aqui para quem nos ouve, quem é considerado jovem advogado? Eu já tenho mais de 40, né? Não vamos entrar em detalhes. Eu poderia ser jovem advogada? Com certeza, presidente Gisela, isso é muito importante da gente esclarecer, justamente por causa desse equívoco que pode ocorrer, né? Às vezes o pessoal vê a gente lá na Comissão da Jovem Advocacia, eu brinco, né? São vários rostinhos novos, né? E pensam que não se identifica com aquela comissão. Gente, a Comissão da Jovem Advocacia, o estado de jovem advogado, jovem advogada, não tem nada a ver com a sua idade. Não importa se você tem 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 anos de idade. Os primeiros 5 anos, a jovem advocacia é considerada os primeiros 5 anos de carreira, segundo o provimento 162 de 2015 do nosso Conselho Federal da OAB, está lá no artigo 1º, parágrafo 2º. Então não importa, se você pegou a sua carteira da ordem com 50 anos de idade, você será jovem advogado até os 55. Se você pegou com 25, você será da jovem advocacia até os 30. Então o que considera jovem advogado e jovem advogada são os primeiros 5 anos de carreira e não a sua idade. Então, lá nós temos na comissão pessoas de 40, 50, 60 anos, 25, 30, tem lá, como você disse, né, uma pluralidade de pessoas, de histórias, não ficamos focados apenas nos advogados novos, né, cada um tem uma história, cada um tem uma maneira de tocar a advocacia, trazendo consigo a sua história de vida, né? A sua idade e tudo mais. Então, ali a gente discute todos os desafios e anseios da jovem advocacia, independente da idade. Né? Então, acho que, respondendo a pergunta, né, a jovem advocacia são os primeiros 5 anos de carreira.
Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!